Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Eita, maravilha, bom é estar na casa do Senhor Jesus. O salmista já falou, né? Ele se alegrou só de falar, vamos à casa do Senhor. E realmente é uma alegria nós estarmos aqui, porque nós não estamos aqui por causa de número de pessoas, por causa do pregador, por causa do levita. Nós estamos aqui por causa de Deus, por causa de Jesus, amém? Também quero cumprimentar os nossos irmãos que nos assistem agora através do Facebook e do YouTube. Que Deus possa abençoar a vida, a casa, a família de cada um. Que você também possa fazer assim como o nosso presbítero Romeu falou aqui há bocado. Compartilhar este link, esta mensagem, este culto para alguém, para algum familiar, para algum amigo, que eu tenho certeza que vai abençoar vidas. Amém? Quantos vieram ouvir a palavra de Deus, diga amém. Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 7. A partir do versículo 54. Atos, capítulo 7, versículo 54. Não sei se vai dar tempo do nosso pastor Kennedy pregar, se ele vai conseguir chegar até o capítulo 7, mas essa foi a mensagem que Deus colocou no meu coração. Eu vou já adiantar. No capítulo 7, nós estamos ainda com um estudo aqui no capítulo 1, não é mesmo, Romeu? Nós estamos ainda no capítulo 1 e já foi mais de 6 mensagens, ou 5 mensagens, se eu não estou enganado, e tem sido uma bênção. Então, até chegar ao capítulo 7, quem estiver curioso vai ver lá em Bilbao. Atos capítulo 7, a partir do versículo 54. Todos acharam? Aqueles que, por acaso, não têm a Bíblia no telemóvel, não têm a Bíblia física, nós vamos colocar aqui no telão. É uma versão, não sei se é igual à minha, mas está aí, no telão. Acompanhe na sua Bíblia comigo, está escrito assim. E ouvindo eles isso, enfureceram-se em seus corações, e rangia os dentes contra ele, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram-se unânimes contra ele. Versículo 58. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram suas capas aos pés de um homem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Amém. Somente até o versículo 60. Glória a Deus. Amém. Eu tenho certeza que todos aqui conhecem essa história de um homem que a Bíblia faz questão de dizer que era um homem cheio do Espírito Santo. E o tema desta mensagem é um homem cheio do Espírito Santo. Deus colocou no meu coração essa mensagem para os dias atuais que nós estamos vivendo. Tantas coisas que nós nos enchemos, tantas coisas durante o dia, durante nosso dia de trabalho, na nossa casa, na escola, no curso, na faculdade, nós enchemos de muita coisa, mas uma coisa melhor que todas as coisas é ser um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo de Deus. A Bíblia vai contar essa história deste homem chamado Estevão. E este homem não era um homem qualquer. A Bíblia fala muito pouco a respeito dele, presbítero Ícaro. Para nós entendermos quem foi Estevão, nós precisamos voltar no capítulo 6 para contar a história de Estevão. Por que Estevão teve este final trágico? A Bíblia diz que o apedrejaram.
e eu vou começar contando do final para frente. Apedrejaram um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Vamos entender quem foi este homem, chamado Estevão. E como eu disse, a Bíblia não fala muita coisa a respeito de Estevão, mas o que está escrito é de grande valia e mudou a história do cristianismo, porque Estevão ele foi o primeiro mártir da igreja primitiva e também do cristianismo. Ora, quem foi Estevão? Essa é a pergunta. A Bíblia diz que Estevão foi o primeiro diácono da igreja primitiva. A Bíblia diz que quando nasceu a igreja, os apóstolos reuniram e eles falaram assim: olha, nós precisamos separar homens, 7 homens, mas esses homens não são homens qualquer. Esses homens eles têm que ter fé, eles têm que ter sabedoria, eles têm que ter prudência, e eles também têm que estar cheios do Espírito Santo de Deus. Então os apóstolos separam 7 homens, e dentre estes homens estava Estevão, um diácono, um obreiro aprovado por os discípulos, por Jesus Cristo e por Deus. E a Bíblia fala por algumas vezes, faz questão de dizer que Estevão, ele era um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Aleluias. Estevão, ele não conseguiu contemplar a Jesus, ele não viu Jesus, mas ele se converteu a Jesus, porque todos aqueles que não viram a Jesus e se converteram, esses sim, eles são fiéis a Jesus. Então, quando Lucas escreve no livro de Atos sobre Estevão, ele vai dizer que Estevão era um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo e com muita sabedoria nas suas palavras, porque quem falava na boca de Estevão não era Estevão, mas era o próprio Deus, aleluias, através do Espírito Santo de Deus. Então Estevão é separado a diácono, e ele servia as mesas, serviu as viúvas, ele fazia o trabalho de diácono, fazia os trabalhos administrativos, mas também Estevão, ele estava com o coração cheio de Deus, e ele também pregava a palavra de Deus, ele também pregava as boas novas de Jesus Cristo, aleluias, porque ele sabia que Jesus já tinha passado por ali, e o testemunho de Jesus naquela época era forte. Estevão, sendo um judeu, é difícil judeu se converter a Cristo, mas Estevão ele se converte, e quando se converte, ele se converte por 100%. Então Estevão ele fazia todo o trabalho que um diácono faz, e também Estevão pregava as boas novas. E a Bíblia vai dizer no capítulo 6, nos versículos anteriores, melhor dizendo, que Estevão pregava as boas novas. Ele, para onde ele passava, milagres aconteciam. Por onde ele passava, prodígios aconteciam, através não de Estevão, mas pelo Espírito que habitava em Estevão. Por quê? Porque Estevão era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, aleluias. E a Bíblia diz que os religiosos já estavam cansados de ouvir Estevão pregar. Essa é a realidade, porque Estevão já havia conquistado uma grande fama, embora é falado nele somente 2 capítulos da Bíblia, mas os religiosos já estavam cansados dele. Por quê? Porque Estevão ele dizia que Jesus Cristo era o Messias, porque o povo estava esperando o Messias, só que o Messias já havia vindo. Então Estevão pregava: não, vocês estão esperando o Messias, ele já veio, ele é Jesus Cristo. Estevão também pregava: Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Vocês estão indo ao templo a orar, a gastar tempo. Vocês estão indo ao templo, dando mais razão ao templo
o templo do que ao próprio Deus. Então, essa é a pregação de Estevão. Estevão pregava a verdade, ele pregava a palavra. E já aplicando para os nossos dias, nós devemos ser assim como Estevão, pregar a verdade, aleluias, pregar a palavra de Deus. Nós não precisamos inventar muita coisa, porque o evangelho é fácil. Jesus morreu, mas ele não ficou morto, ele ressuscitou, aleluias, e ele disse: aquele que crer em mim, ele vai ter vida eterna. Essa é a mensagem. Não precisamos ficar falando muita coisa, inventando muita coisa, porque a mensagem de Jesus é essa, é a mensagem fácil, é a mensagem do amor. Então Estevão pregava com autoridade. A Bíblia diz que Estevão pregava com poder, e os líderes se levantavam contra ele. Todos os líderes se levantavam contra ele, mas a Bíblia diz que nenhum líder ficava de pé frente às palavras de Estevão, aleluias. Eles não conseguiam combater aquilo que Estevão falava, porque o que Estevão falava, ele falava através do Espírito Santo de Deus, aleluias. Quando nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, aleluias, às vezes nós falamos muitas coisas, mas quando nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, é o próprio Deus que fala através das nossas bocas, aleluias. Por isso, não se preocupe em pregar a palavra, não se preocupe em falar do amor de Jesus. Ei, quando você for falar, lembre-se, o Espírito Santo de Deus estará falando através da sua boca. Oh, aleluia. Então o que acontece? Os líderes, eles se reuniram e eles falaram assim: olha, não tem como combater este homem, ele é poderoso em palavras, não tem erro, é um obreiro irrepreensível, um diácono irrepreensível. Então os líderes, o que eles fizeram? Vamos armar uma para ele, vamos subornar aí 2 pessoas, 2 testemunhas, porque esse Estevão já está fazendo muita fama, a gente vai acabar com a fama dele. Vamos preparar aí 2 testemunhas, e vamos dizer que ele falou mal, que ele blasfemou contra Deus. Vamos dizer que ele blasfemou contra a lei de Moisés, falando que esse Jesus aí quer mudar a lei de Moisés. Então a Bíblia diz que Estevão é levado ao Sinédrio. O que era o Sinédrio? Sinédrio era nada mais do que um tribunal, naquela época, um local fechado, um local onde tinha o sumo sacerdote, um local onde tinha os religiosos, os líderes, fariseus. Os líderes religiosos, eles se reuniam ali no Sinédrio para julgar alguém. Então Estevão é levado ao Sinédrio. Por quê? Porque aquelas 2 testemunhas falsas já haviam falado: olha, esse Estevão aí está fazendo isso. E aqui é uma coisa muito interessante. Talvez em Portugal não, talvez no Brasil também não, porque aqui nós somos livres para pregar a palavra de Deus. Mas tem lugares que, se você falar o nome de Deus, ou se você pregar, você é condenado à morte. Mas Estevão, ele não estava preocupado em morrer. Estevão não estava preocupado com o que iria acontecer. Estevão só estava preocupado com uma coisa: eu vou pregar a palavra de Deus, eu vou pregar as boas novas, eu vou pregar o Evangelho. E assim nós devemos ser. Não é igual agente secreto, igual o nosso pastor fala. Meu irmão, agente secreto, tem gente que no trabalho, na escola, na faculdade, seja onde for, na sua rua, as pessoas têm que olhar a você e têm que reconhecer que você é um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus, aleluias. A Bíblia diz: aonde Estevão passava, todos reconheciam, eles olhavam e falavam: aquele homem é diferente, aquele homem não pode ser um homem qualquer. Aí alguém falava: aquele homem é um homem cheio do Espírito Santo de Deus. As pessoas têm que reconhecer isso em nós. Mas está tendo uma moda aí de fazer não sei o que, não importa. As pessoas têm que reconhecer você, jovem, homem, obreiro, mulher, como um homem diferente, cheio do Espírito Santo de Deus.
Então a Bíblia diz que ele é levado ao sinédrio. Eu estou contando aqui a história de Estevão. Ele é levado ao sinédrio. E quando ele é levado ao sinédrio, é contada toda a história. Então, no capítulo 7, no versículo 1, o sumo sacerdote vai dizer, em outras palavras, ele vai dizer assim: Estevão, isso que estão falando de você, é mesmo isso? É verdade? E agora, Estevão, ele vai responder. Mas ele não vai responder sim ou não. Ele não vai responder com uma pergunta normal. Porque um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo de Deus, quando alguém fala uma pergunta, ele não responde com uma pergunta normal, aleluias. Estevão vai responder esta pergunta do sumo sacerdote com uma das mais lindas mensagens que podemos encontrar em toda a Bíblia Sagrada. Estevão vai pregar, ele vai fazer uma explanação de um plano maior, de um plano divino de Deus para o homem. Você não entendeu? Estevão, ele vai, nas suas palavras, ele vai explanar o plano de Deus para o homem. Você sabe o que Estevão fez? Estevão, ele começa dizendo, desde a vida de Abraão, a história de Abraão, e vai começando, pula para Abraão, Isaac, Jacó. Estevão, ele vai pregando para os religiosos, para o sumo sacerdote. Chega em José do Egito, Estevão vai dizendo, José caiu no buraco, mas ele não ficou no buraco. Então Estevão vai dizendo, vai pregando. Em nenhum outro lugar da Bíblia, pastor José, nós vamos encontrar uma explanação completa do plano divino de Deus para o homem, aqui no livro de Atos, se cumprindo aquilo que estava escrito nos livros anteriores. Então Estevão vai pregar, vai falar do versículo 2 até o versículo 53. Ele vai dar um sermão teológico. E a mensagem dele é tudo apontando para Jesus Cristo. E no final da mensagem ele fala assim: olha, tudo aponta para Cristo, para Jesus. Ele é o nosso Messias. E agora é que entra no versículo que eu li, versículo 54. Está escrito: e ouvindo eles isso, ouvindo o quê? Ouvindo a pregação de Estevão, aleluias, ouvindo o plano divino que Estevão pregou, o plano de Deus para o homem, eles falaram, ouvindo eles isso, enfureceram-se em seus corações. Talvez, quem sabe, Estevão em seu coração, ele estava cheio de Deus, estava cheio do Espírito Santo. Talvez, quem sabe, Estevão pensou, depois que eu pregar, depois que eu falar este sermão, o povo vai se ajoelhar, eles vão se render, eles vão reconhecer, aleluias, que o Messias que eles estão esperando, ele já veio e ele já foi. Estevão, quem sabe, estava esperando que o povo iria chorar, que o povo iria levantar as mãos e falar assim: nós reconhecemos. Mas ao invés disso, sabe o que o povo fez? Eles enfureceram em seus corações. Eles se enfureceram ao ponto da Bíblia falar, Lucas escreveu, eles rangiam os dentes de raiva. Por quê? Porque eles não estavam querendo ouvir a verdade. E a verdade pode doer o que doer, mas ainda continua sendo verdade. Oh, aleluias. Às vezes acontece isso mesmo aqui nas nossas igrejas, nas igrejas em geral. Às vezes nós evangelizamos alguém, nós falamos: olha, isso é errado, é assim, assim, assim. Mas a pessoa, ao invés de largar a bebida, largar o cigarro, o que ela faz? Ela endurece o coração. Não é só no tempo de Estevão, não, acontece também nos nossos dias. E a Bíblia diz, Lucas escreve, que eles rangiam os dentes de raiva, com raiva. Como pode este homem falar essas coisas? Até conhece um pouco da história do nosso povo.
até conheço um pouquinho, mas esse Jesus aí não é o Messias. Então, olha que extraordinário que vai acontecer no versículo 55, na qual Lucas narra: mas ele quem? Estevão, cheio do Espírito Santo de Deus, reclamou, murmurou. Foi isso que aconteceu? Não, porque poderia acontecer isso depois de um sermão tão bem explanado, e as pessoas endurecendo o coração. Ele poderia falar: tá vendo, ó, eu não prego mais essa palavra. Tá vendo o que aconteceu? A gente quer pregar a verdade e o povo endurece o coração. Foi isso que aconteceu? Não. A Bíblia diz, Lucas escreveu: mas ele, estando cheio do Espírito Santo de Deus, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus. Oh, aleluias! Ele viu a glória de Deus. Oh, aleluias! Ei, o povo estava enfurecido, o povo estava rangendo os dentes, o povo não estava querendo ouvir aquela mensagem. Mas quando eles olharam para Estevão, Estevão estava com seus olhos fixados no céu, e ele estava contemplando aquilo que eles não estavam contemplando. O que ele estava contemplando? Ele estava vendo a glória de Deus. Ele estava vendo a glória de Deus. Ele estava vendo a glória de Deus. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! E agora eu te pergunto: como ele viu a glória de Deus? Como ele viu? Como que ele fixou os olhos no céu? Se no Sinédrio tem parede. Meu irmão, se você tivesse entendido isso, você estava pulando. Meu irmão, o Sinédrio tem parede, tem teto, não era aberto para qualquer um, era um local fechado, somente os líderes religiosos podiam estar ali. Não era um local no meio do nada, era um local reservado, separado. Mas Estevão, o que ele faz? Ele fixa os olhos nos céus, ele atrai a presença de Deus. Aleluia! Ei, é isso que acontece conosco. Às vezes ninguém está olhando o que você está olhando. Aleluia! Ei, mas não pare em meio às reclamações, não pare em meio àquilo que estão falando. Coloque os teus olhos nos céus, coloque os teus olhos nos céus, coloque os teus olhos no céu, porque quando nós fixamos os nossos olhos no céu, a Bíblia diz que os céus, eles se abrem. Oh, aleluias! E foi o que aconteceu naquele dia. Ele fixou os olhos no céu. Ei, Estevão, mas vão te matar? Não importa, eu estou com meus olhos nele. Eu estou com os meus olhos nele. Ei, Estevão, você vai ser apedrejado? Não importa, eu estou com os meus olhos nos céus. Oh, aleluias! Que aula que Estevão nos ensina. Às vezes, por tudo, nós queremos desistir. Por tudo, nós queremos largar. Se alguém pisa no nosso sapato, nós queremos desistir. Se alguém não cumprimenta, nós queremos desistir. Se alguém não fala, nós queremos desistir. Mas Estevão nos ensina um segredo extraordinário. Não vamos nos importar com as pequenas coisas, não vamos nos importar por que está acontecendo. O nosso alvo não é a terra, o nosso alvo não é o chão, o nosso alvo é os céus, é os céus, o nosso alvo é os céus. Ei, tem problema acontecendo, meu irmão, não olhe para o problema, olhe para os céus, porque a Bíblia diz que quando nós olhamos para o problema se torna maior, mas quando nós olhamos para os céus eles se abrem. Oh, aleluia! E a Bíblia diz, fixando os olhos no céu, ele viu a glória de Deus. Aleluia! Ele viu a glória de Deus. Aleluia! Um homem cheio, totalmente cheio do Espírito Santo, viu a glória de Deus. Eu talvez nessa noite poderia aqui pregar como ser cheio do Espírito Santo. Como fazer para ser cheio do Espírito Santo? Mas é uma coisa tão fácil. É uma coisa das nossas vidas. Como nós podemos encher do Espírito Santo? Estevão, ele era cheio do Espírito Santo, porque ele tirava
tempo com Deus. Estevão era cheio do Espírito Santo, porque com certeza ele no seu quarto ele orava, aleluia, ele acordava, ele orava, ele ia para o trabalho, ele orava, ele saía do trabalho, ele orava. Estevão com certeza ele não reclamava, mas ele agradecia. E quando nós fazemos isso, Deus ele nos enche com o teu Espírito Santo. E olha só, um homem cheio do Espírito Santo viu a glória de Deus. Ele viu a glória de Deus. E Jesus que estava à direita de Deus. Estevão, ele não viu Jesus na terra, porque a Bíblia não fala o tempo. Não, talvez, quem sabe, quando Jesus morreu ele ainda era criança, ou então nem tinha existido ainda. Mas ele não viu Jesus na terra. Aleluias. Ele não pôde contemplar Jesus na terra. Ele não pôde contemplar os milagres de Jesus na terra. Mas ele creu sem ver. Aleluias. E quando nós cremos sem ver, ele nos se revela a nós. Aleluias. Porque todos aqueles que viram a Jesus, viu Jesus, o homem 100%, era 100% Deus, mas ele também era 100% homem. Mas Estevão não vê o Jesus 100% homem, ele vê o Jesus glorificado, aleluias. Ele vê Jesus da sua essência, ele vê Jesus completamente de Deus. E Jesus que estava à direita de Deus. E ele disse: eis que vejo os céus abertos. Estevão, ele vê os céus abertos, aleluia. É como se nós vêssemos agora os céus abertos, num lugar onde não tem como ver os céus abertos. E olha o que ele vai dizer: e o Filho do Homem, que está em pé à direita de Deus. Lucas, ele escreve alguns detalhes que, se nós fôssemos ler por ler, nós não entenderíamos. Mas é preciso meditar naquilo que está escrito para nós podermos alcançar um nível espiritual que Estevão chegou em toda a Bíblia Sagrada. Em Hebreus, no capítulo 1, versículo 3, vai dizer que Jesus, o Filho de Deus, ele está assentado à direita de Deus. Todas as vezes que nós vamos ver na Bíblia, Jesus, ele está assentado à direita de Deus. Mas Estevão agora, ele sobe um nível espiritual tão grande, um homem cheio do Espírito Santo, que ele diz: eis que vejo os céus abertos, eis que vejo os céus abertos. Mas ele não está vendo Jesus assentado, ele está vendo Jesus em pé, ele está vendo Jesus em pé. Ei, talvez você não entendeu, sabe o que está acontecendo aqui? Ele está vendo Jesus em pé. Todas as vezes que nós vemos Jesus em pé na Bíblia, é porque ele se levantou a favor do teu filho, aleluia. Ei, não, você não entendeu. Jesus está em pé, ele não está deitado, ele não está dormindo, ele não está morto, mas ele está em pé, ele está em pé. Ei, esse problema que você está passando, ele está vendo, ele não está sentado, mas ele está em pé. A Bíblia diz que Jesus estava naquela grande tempestade. E ele estava o quê? Dormindo no travesseiro. Ele trabalhou o dia todo. E Jesus agora estava dormindo. E no meio do caminho do mar, começa a se levantar uma grande tempestade. Ao ponto dos discípulos falar assim: não é normal não, acorda ele, porque senão nós vamos morrer. E quando eles acordam a Jesus, 100% homem e 100% Deus, Jesus desperta e fala: homens de pequena fé, aquieta-te vento, aquieta-te mar. Só que Jesus era 100% homem, ele estava dormindo.
Só que Estevão, quando ele vê Jesus, aleluias, ele não vê Jesus dormindo, oh glória a Deus. Ei, o tempo de dormir acabou, aleluias. Talvez você está pensando que o seu Deus, que Jesus, que nosso Deus está dormindo para o seu problema. Ei, ele não está dormindo não, porque o tempo de dormir passou, o tempo de ficar deitado passou. Ele está de pé, ele está de pé, ele está de pé. Você está achando que o problema está difícil, mas ele está de pé. Você está achando que está complicado, mas ele está de pé. Oh, aleluia, ele está de pé. E ele está dizendo: vem meu filho, vem, pode vir. Aleluia, essa tempestade não vai te parar. Essa tempestade ela não vai te deter. Ah, Senhor, mas a onda é grande, não importa. Eu me levantei. Oh, aleluia, eu me levantei. E a Bíblia classifica Jesus como Senhor dos Senhores. Então Estevão vê Jesus na sua totalidade. Meu irmão, a Bíblia diz que Deus não revela a sua glória para ninguém. Por quê? Porque se nós vermos a glória de Deus, nós não iríamos aguentar. Então, quando Moisés vê um pouquinho na fenda da rocha, quando ele desce no monte, o povo já nem aguenta olhar para ele. E a Bíblia diz, no capítulo 6, que Estevão estava tão cheio de Deus, tão cheio do Espírito Santo, que eles olhavam para Estevão e falavam assim: esse homem tem rosto como um rosto de um anjo. Oh, aleluia. Este homem, o rosto dele não é normal. Aleluia. Alguém perguntava: não é normal por quê? Porque o rosto dele está brilhando. Aleluia. Ei, aquele momento não era mais o rosto de Estevão, mas era o rosto dele. Aleluia. Aquele momento não era mais o Estevão que estava ali, mas era o Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. Então Estevão vê Jesus glorificado. Meu irmão, isso não é história não, está na Bíblia. É difícil de acreditar, mas está na Bíblia. Estevão vê os céus abertos. Ele viu a glória de Deus. Ele viu Jesus que estava em pé à direita de Deus. E quando ele vê essas maravilhas acontecendo, ele compartilha com aquelas pessoas. Ele compartilha com os líderes que estavam ali, com o sumo sacerdote. Ele diz assim, ó: eis que eu vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está à direita de Deus está em pé. Só que o povo, sabe o que eles fizeram? Taparam os seus ouvidos e gritaram com grande voz. Gritaram como? Nós não queremos saber o que você está vendo. Não interessa, não importa. Você vai morrer. Você vai ser apedrejado. E a Bíblia diz que eles arrebataram a Estevão. Você sabe o que significa isso? Arrebataram é tomar com grande força. Eles pegaram Estevão com grande força. E eles não poderiam fazer isso, por quê? Porque deveria haver um tribunal, um juízo. O que eles vão fazer agora? Eles vão fazer agora um assassinato. Porque na verdade foi isso que eles fizeram. Eles não cumpriram a lei. Eles foram fazer um assassinato. Matar a Estevão. E olha o que acontece. Eles pegaram a Estevão. Eles arrebataram a Estevão. Tiraram ele do sinédrio. Aleluias. Aonde ele estava vendo a glória de Deus, aonde ele estava vendo Jesus em pé glorificado, e levaram para fora da cidade. E quando eles levam e quando eles levam Estevão para fora da cidade, Estevão ele para de ver a glória de Deus. Não é isso que acontece? Não. Em nenhum momento ele parou de ver os céus abertos. Oh, aleluia. Em nenhum momento ele parou de ver a glória de Deus. Em nenhum momento ele parou de ver a Jesus.
Oh, aleluia. Às vezes é isso que nós temos que acontecer na nossa vida. Nós devemos não nos preocupar com os problemas. Às vezes nós olhamos o problema e desviamos a nossa atenção. Às vezes nós estamos indo 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas quando chega no 4º ano, acontece alguma coisa, meu irmão. Sabe por quê? Porque você não está olhando para os céus, você não está olhando para Ele. Acontece algum problema, você desvia o seu olhar. Mas a mensagem nessa noite é: ei, meu irmão, não olhe o problema, não olhe a dificuldade, não olhe aquilo que está acontecendo, somente olhe para Ele. Ah, mas está difícil, mas olhe para Ele. Estão levando para fora da cidade, não importa, eu estou olhando os céus. Ei, mas nós iremos te matar, não importa, eu estou olhando Ele. Oh, aleluias. Todas as vezes que a nossa atenção é para Deus, oh, aleluias, nós não importamos com o problema. É por isso que quando alguém vê você passando dificuldade, ela fala: ei, mas você está passando dificuldade, está desse jeito. Aí você vai responder: ah, eu não estou olhando para a dificuldade, eu não estou olhando para o problema, eu estou olhando para Ele, para Ele, para Ele, para Ele. Ei, olhe para Ele nessa noite. Oh, glória. Olhe para Jesus. Então eles levam Estevão para fora da cidade, para o momento que eles iriam apedrejar a Estevão, o momento que eles iriam calar a boca de Estevão, um momento que eles iriam colocar um ponto final. Eles endureceram os seus corações, não ouviram as palavras de pregações. Então eles, tomando a Estevão, leva para fora da cidade. E alguns estudiosos dizem que este local do apedrejamento, primeiro eles pegavam a pessoa e jogavam, como se fosse numa inclinação para baixo, porque para aqueles que estão apedrejando, ficar em cima ser mais fácil de acertar. Mas Estevão, ele continua olhando para os céus. Ah, chegou o momento de apedrejar, chegou o momento da gente matar esse homem, meu irmão, e começa o apedrejamento. E você está pensando que as pedrinhas eram pequenas? Era pedra grande, era pedra para matar urubu, matar galinha. E Estevão vai recebendo as pedradas. Estevão vai recebendo pedrada na cabeça, no rosto, vai recebendo pedradas no peito, nas costas. E aqueles homens começam a jogar aquelas pedras para matar ele, porque a tradição, a lei dizia: se alguém blasfemar contra Deus, tem que ser apedrejado. Mas Estevão não teve um tribunal digno, não teve um juízo digno. Eles, pelas próprias forças deles, começam a apedrejar a Estevão. Aleluias. E agora, no momento da dificuldade, no momento mais triste de um ser humano pode passar, é o momento da morte. É um momento que talvez a pessoa fala: ah, Senhor, será que valeu a pena eu ter feito tudo isso? Será que valeu a pena eu ter sido fiel? Olha onde eu estou morrendo, eu estou sendo apedrejado. Será que valeu a pena? Só que Estevão, a Bíblia diz que ele não reclama. Estevão, a Bíblia diz que ele não blasfema contra Deus, ele não murmura. Os seus acusadores estão jogando as pedras, estão apedrejando ele, e ele está dizendo: Senhor, não lhes impute este pecado. Oh, aleluia. Você sabe o que quer dizer isso? Somente quem é cheio do Espírito Santo tem o poder de perdoar quem lhe feriu. Aleluia. Ei, você não entendeu? Somente quem é cheio do Espírito Santo consegue perdoar aqueles que estão te ferindo. Ei, talvez, quem sabe, muitas pessoas estão te ferindo, ou muitas pessoas te feriram, e você olha no rosto delas, você não consegue olhar. Por quê? Porque você não consegue perdoar. Mas vamos aprender com Estevão. Eles estão apedrejando, eles estão jogando as pedras. Estevão está dizendo assim: eu perdoo você, eu perdoo você, eu perdoo você, eu perdoo você. Ei, quem é cheio do Espírito Santo não tem tempo para ficar com disse-me-disse. Quem é cheio do Espírito Santo perdoa, perdoa, perdoa. Aleluias. Estevão nos ensina que mesmo a maior fatalidade da vida, que é a morte,
para alguns, porque assim como escrevia Paulo, que era ganho, viver é ganho, morrer é lucro. Ele está pedindo perdão para os seus acusadores. Estevão foi um homem tão cheio do Espírito Santo, tão cheio de Deus, que quando ele é apedrejado, ele diz isso. A Bíblia diz que ele se ajoelha, não porque as pedras estavam acertando, mas ele se ajoelha por ele próprio. Ele diz assim: assim como eu comecei esta obra, assim eu vou terminar. Aleluias. Eu comecei de joelhos, aleluias, e eu vou terminar de joelhos. Oh, aleluias. Então a Bíblia diz que ele se ajoelha e diz assim: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Estevão foi tão imitador de Cristo. Estevão viveu tanto o cristianismo, que até no momento da sua morte foi parecida com Jesus. Jesus, da mesma maneira, aqueles soldados chicoteavam, batiam, cuspiam, e Jesus falava assim: Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. E no momento da crucificação, quando Jesus está lá para morrer, ele diz: Pai, a ti entrego o meu espírito. Aleluias. E diante de tudo isso, Estevão, a Bíblia diz que ele adormece. Em outras traduções, que ele morre. E agora, eu, na minha imaginação, começo a ver um homem fiel a Deus, um homem que foi cheio do Espírito Santo de Deus, um homem que levou a palavra de Deus com seriedade, um homem que pregou sem medo de morrer. Mas quando ele morre, aleluias, a partir daí a vida dele começa. Oh, aleluia. Por quê? Porque antes dele morrer, ele estava vendo Jesus em pé à direita de Deus. Então eu creio que quando ele morre, a Bíblia diz que o seu corpo começa a ficar adormecido. Por quê? Porque Estevão já não estava mais lá, mas Estevão já estava lá com Jesus. Aleluias. Estevão já estava lá com o Pai. Oh, aleluias. E a Bíblia diz que Jesus estava de pé. Eu creio que é justamente para isso. Para quê? Para falar assim: vem meu filho, eu te recebo. Aleluias. Vem meu filho, eu te recebo, aleluia. Ei, você sabe qual é o significado do nome de Estevão? Não sabe, né? Se souber, tinha falado. O nome de Estevão significa, oh, aleluia, coroado. Oh, aleluia. Coroado. Você não entendeu, não? Quando ele morre, quando ele vai para Jesus, quando ele vai para o Pai, Jesus está dizendo: vem meu filho, porque agora você vai ser coroado, aleluias. Ei, tudo aquilo que você conseguiu conquistar aqui na terra, não é nada comparado àquilo que Jesus, aquilo que Deus tem para nós lá no céu. Ei, você está pensando que carro novo é bom? Você está pensando que casa nova é boa? Não, é bom também, mas aquilo que Jesus tem para nós é bem melhor, é bem melhor. Aquilo que Deus tem para nós é bem melhor. Coroado. O significado dele não poderia ser outra coisa. Coroado. Em Apocalipse está escrito assim: cuidado, vigiem, para que ninguém tome a tua coroa. Aleluias. Estevão lhe cumpriu o papel. Ele foi um obreiro aprovado. Ele não deixou ninguém tomar a coroa dele. Ele não deixou o sumo sacerdote, os líderes religiosos, porque ele poderia muito bem falar: chegue desse negócio, eu não falei nada disso não, e ser absolvido.
Mas ao invés disso, ele preferiu a morte e encontrar com Jesus, aleluias. Ele preferiu morrer aqui na terra, porque ele sabia que existe um céu esperando ele, aleluias. Ei, e essa história não é história de ficção, essa história não é história de filme. Deus preparou um céu para mim e para você, aleluias. Ei, você tem um lugar no céu preparado para você, então fique vigilantes, porque quando chegar o grande dia, Jesus vai falar assim: seja bem-vindo, vinde benditos do meu Pai, recebei a coroa, aleluia. E assim o ministério de Estevão se encerra. Assim o ministério de Estevão finaliza em apenas 2 capítulos. Um homem viveu uma história inteira, um homem que viveu a plenitude do Espírito Santo de Deus. Poucos homens foram cheios do Espírito Santo de Deus na Bíblia, poucos. Não fique você pensando que foi muitos, não, foi poucos. Poucos homens foram cheios do Espírito Santo de Deus. Mas quando foram cheios por completo, aleluia. E a mensagem nesta noite, eu quero dizer para você: se encha, não das coisas do mundo. Não perca tempo na internet procurando o que não deve. Não perca tempo na sua casa discutindo com seus familiares. Não perca tempo fazendo qualquer outra coisa, se enchendo de porcaria. Se encha de Deus, se encha de Deus, se encha do Espírito Santo de Deus, aleluias. Quando nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, nós não somos mais reconhecidos, aleluias, pelo mundo, porque quando nós passamos, eles olham e falam assim: ali tem alguém diferente, oh glória a Deus. E eu tenho certeza que nessa noite, você, aleluias, você pode ser um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus, aleluias. E por isso eu quero trazer essa mensagem para a igreja, pedindo que você se coloque de pé nesta noite. Coloque de pé.